Oi gente, tudo bem? Suzy Justino aqui, falando hoje com vocês sobre negócios. O que eu pensei depois daquele conteúdo que nós trabalhamos da última vez? Nós falamos de uma forma geral de como você aproveitar seu tempo. Aí vamos pegar esse gancho e trabalhar o item que eu acho que é o mais importante, que é a produtividade. Você já pensou o que é produtividade? Você acha que se você trabalhar mais tempo, mais horas, você está sendo mais produtiva? Você sabia que você pode mensurar a sua produtividade? Aí depois que eu pensei tudo isso, eu pensei assim: como trabalhar menos e render mais? Aí eu fui atrás de tudo isso daí. Aí eu pensei alguns itens que eu percebi que no nosso dia a dia dá pra gente observar, analisar, modificar e melhorar. E chegar no ponto que a gente vai trabalhar menos horas, mas vai render mais. Como, Suzy, nós vamos fazer isso? É isso que nós vamos falar hoje. Fiquem comigo até o final, que como sempre, até o final a gente vai fechar o raciocínio. Dá o like e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá no dedinho. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que eu vou tornar a falar sobre isso, é sobre o tempo. Nós já falamos isso daí, a respeito disso, no vídeo Aprenda a Gerenciar o Seu Tempo. Mas eu estou falando isso de novo, por quê? Porque o tempo, você pode colocar o tempo com a sua produção. Então nós vamos partir desse raciocínio para falar sobre a produtividade. Compare o máximo de tempo que você gasta para fazer as coisas com o tempo que você vai usar para produzir as suas atividades. Então é nesse comparativo que nós vamos falar sobre os outros itens que estão envolvidos diretamente para chegar nessa conclusão de nós usarmos menos tempo e fazer o tempo ser mais produzido. O primeiro deles é sobre a função. Se você tem uma função que não está bem definida, o que eu vou fazer hoje? Ou ninguém divulgou a você, vamos dizer que você trabalha junto com alguém, isso te atrapalha muito. Então é muito importante você ter definido qual é a sua função, qual é a sua atividade, o que você vai fazer, qual é o foco que você tem que manter. Você tem aquele dia todo para fazer aquilo, você tem aquela semana, são horas, são períodos, não interessa, mas você tem que definir exatamente qual atividade é mais importante para você naquele momento. A segunda item que a gente tem para trabalhar com isso daí é sobre misturar as atividades da empresa com as atividades pessoais. Vamos dizer que você tem uma semana para você entregar um relatório na semana que vem. Mas justamente naquela semana você tem agendado que você precisa ir no oftalmo, ou você precisa tirar um documento, ou você precisa visitar alguém, ou vai nascer um neném, você tem que visitar. Só que não dá. Se você tem uma programação daquelas suas horas de trabalho, você tem que entender que se você tiver qualquer atividade pessoal naquela semana, ou naquele período, ou naquele dia, seja o que for, você tem que usar a sua hora de almoço, ou antes ou depois do seu trabalho. Mas as suas horas de almoço tem que estar, as suas horas de trabalho, desculpa, tem que estar disponíveis para aquelas atividades que você selecionou e que você considera importante. Você está fazendo a sua atividade, nós vamos para o outro item. É muito comum, as pessoas não desligam o WhatsApp. Por quê? Ah, mas e se meu filho liga? E se alguém chama? E se não sei o quê?
Com isso, gente, eu não vou nem falar das mídias sociais, como eu já falei no outro vídeo também de gerenciar o tempo, mas somente o WhatsApp, que às vezes a gente deixa ligado, só dele acender ou dele tocar, qualquer coisa, interrompe a sua atividade. E você tem que começar tudo novamente fazendo aquele trabalho. Então, o que eu recomendo para a produtividade? Desliga o WhatsApp. Ou, se você usar o WhatsApp, você vai computar as horas, você vai mensurar as horas que você vai gastar utilizando o WhatsApp naquele período da sua atividade. Feito isso, nós temos que pensar em pessoas. Por que pessoas? Porque às vezes não depende só de você. Então você precisa ter pessoas que trabalham com você e sabem fazer aquela função. Então você está com alguém que você precisa que organize o seu mostruário, que dê entrada nas peças, ou que some a parte financeira para você fazer o seu cálculo e fazer uma análise. Precisa ser uma pessoa que sabe fazer aquilo. Porque se você colocar alguém que não sabe fazer aquilo, somente pode te atrapalhar. Porque além da pessoa não fazer, você ainda vai gastar o seu tempo para ensinar. E aquele momento não é um momento que você tem que gastar o seu tempo para ensinar, e sim para você trabalhar na sua produtividade, para você acelerar. Porque a ideia é menor tempo, melhor qualidade. Por que melhor qualidade? Porque você está produzindo mais, usando menor tempo. É esse o nosso papo, é esse o nosso objetivo. A outra coisa que eu posso dizer para vocês que é super importante é a questão da padronização. Se você consegue fazer um trabalho, você vai lá, você faz ele uma vez. A primeira vez é um pouco mais difícil, porque você não sabe fazer. Mas você pode criar padrões para você trabalhar. Então, toda vez que eu vou fazer um fechamento de caixa, eu vou pegar a minha folha, na minha folha eu vou ter o meu esquema aqui, o esqueleto, porque eu vou criar um padrão. Quanto eu abrir, quanto eu ir fechar, o que eu vou fazer naquele intermédio e como eu vou terminar. Criou aquele padrão, é muito mais fácil. Você trouxe aquele esqueleto, você só preenche e você sabe que você vai ter o resultado. Padronizar não só o esqueleto e o conteúdo do assunto a ser trabalhado, mas também a que horas que ele entra. Eu estou fazendo a parte administrativa, ou estou conversando, vendendo para um cliente. Terminei de vender, então eu vou fazer a parte financeira? Não. Divida por atividades. Se eu estou vendendo, eu vou trabalhar somente vendas. Se eu estou fazendo controle administrativo, somente o controle administrativo. Se é financeiro, eu vou pegar tudo que é referente a financeiro e vou fazer naquela etapa. Isso é o que eu chamo de padronização. A outra questão é, mas eu não estou acostumada a fazer dessa forma. Não tá? Então vamos falar do quê? Nós vamos falar da questão do comportamento. Como que eu vou me comportar? Eu sei que para fazer isso, eu vou ter que mudar meu comportamento. Se eu não mudar o meu comportamento, não vai adiantar, porque eu vou fazer do mesmo jeito que eu fazia antes e eu não vou atingir um resultado adequado deste que é o que eu estou buscando para mim. Então como que eu faço, Suzy? Primeiro, você vai fazer uma análise. Como você se comporta? Você tem um checklist, por exemplo? Não faço. Então eu vou criar esse checklist. O que vai ter nesse checklist? Todas as coisas que eu tenho que fazer naquele período, naquele dia, naquelas horas. Então eu vou trabalhar com aquilo. Vai estar coladinho aqui do lado. Eu vou fazendo, eu vou ticando. Eu vou fazendo, eu vou ticando. Mas antes eu fazia a hora que eu queria, do jeito que me desse na cabeça. Ok, mas agora eu vou mudar meu comportamento. Eu não tinha um checklist, agora eu passo a ter. Como eu faço esse checklist? Esse checklist você vai fazendo de acordo com as suas atividades. Então, hoje eu trabalho normal como eu trabalhava antes, mas eu quero mudar o meu comportamento. Então, eu já ponho a folha vazia ali do meu checklist. Eu vou colocando os itens e termino o meu dia. No final do dia, eu analiso como é que foi e penso, olha, isso aqui eu deveria ter falado tal hora, isso aqui eu deveria ter
falado tal hora, esqueci de grifar as prioridades, que isso também está no nosso vídeo explicando sobre as prioridades, é só vocês reverem lá. Então eu vou passar uma linha, um marca-texto amarelo nas prioridades e os outros itens eu vou dividir por períodos. Tudo bem. Feito tudo isso, eu quero saber se eu melhorei ou não. Gente, como que eu posso saber se eu melhorei ou não? Somente de uma forma, tendo as minhas métricas. Ok, tá. E como que você vai ter as suas métricas? Eu não sou computador, como que eu vou medir o que eu estou fazendo? Nós podemos medir através de tempo, quanto tempo eu gastei para fazer aquela atividade que eu relacionei. Então eu vou usar o meu relógio. Eu ligo o meu celular lá no timer, coloco no timer quanto tempo eu gastei e vou marcar isso daí tudo aqui na minha agenda. Quanto tempo eu gastei para fazer tal atividade? Coloquei lá quanto tempo. Quantas pessoas eu utilizei? Eu fiz sozinha? Eu usei um ajudante? 2, 3? Isso também é super importante para o seu análise. Qual a quantidade de erros que você cometeu naquele dia? Poxa, eu fiz uma conta, eu somei naquela conta ali 200 itens. Quando eu fui somar de novo para ver se existia erro, não dava o meu resultado. Quantas vezes eu somei aquela mesma conta até ter certeza de quanto deu? Então, quanto tempo eu gastei com erros? Vou lá e marco na minha métrica. Qual o tempo gasto com atividades não programadas? Estava no meio do caminho, eu estava fazendo o meu trabalho e aí eu vi que tinha uma palavra que foi usada num texto que não estava adequada àquilo que eu ia falar. Então não estava programado eu refazer o texto ou refazer aquela frase. Eu parei o que eu estava fazendo, fui refazer o texto para depois voltar à minha atividade. Então esses 4 itens, gente, são muito importantes você anotar, porque no final você vai ter os números de quanto tempo você gastou, de quantas pessoas, de quantos erros e atividades não programadas. Feito isso, você tem o teu análise da produtividade na mão. É só alegria. Você vai a cada dia, dia após dia, você vai conseguir melhorar, porque com esse material na mão, você vai conseguir analisar e vai criando cada vez mais padrões para simplificar tudo para você, gastar menos tempo e a vida continuar mais produtiva com menor tempo. Até que vai chegar um tempo que vai te sobrar tempo para fazer uma outra atividade. Aí você vai poder escolher o que eu quero fazer. Eu quero dormir, eu quero me divertir, eu quero estudar mais. Eu tenho uma hora que está sobrando para mim. Aí sim, você é uma pessoa organizada, produtiva e usando a sua inteligência ao seu favor. Espero que vocês tenham gostado do nosso item produtividade. Ponham em prática e lembrem-se, me contem como é que foi. Dê o like, inscreva no nosso canal. Até a próxima. E aí eu vi que tinha uma palavra que foi usada num texto que não estava adequada àquilo que eu ia falar. Então não estava programado eu refazer o texto ou refazer aquela frase. Eu parei o que eu estava fazendo, fui refazer o texto para depois voltar à minha atividade. Então esses 4 itens, gente, são muito importantes você anotar, porque no final você vai ter os números de quanto tempo você gastou, de quantas pessoas, de quantos erros e atividades não programadas. Feito isso, você tem o teu análise da produtividade na mão. É só alegria. Você vai a cada dia, dia após dia, você vai conseguir melhorar, porque com esse material na mão, você vai conseguir analisar e vai criando cada vez mais padrões para simplificar tudo para você, gastar menos tempo e a vida continuar mais produtiva com menor tempo. Até que vai chegar um tempo que
vai te sobrar tempo para fazer uma outra atividade. Aí você vai poder escolher o que eu quero fazer. Eu quero dormir, eu quero me divertir, eu quero estudar mais, eu tenho uma hora que está sobrando para mim. Aí sim, você é uma pessoa organizada, produtiva e usando a sua inteligência ao seu favor. Espero que vocês tenham gostado do nosso item produtividade. Ponham em prática e lembrem-se, me contem como é que foi. Dê o like, inscreva no nosso canal. Até a próxima!